A pergunta é: qual foi o motivo que você veio aqui hoje? O que mais? Quem está conversando aqui, gente? Adorar o Senhor, agradecer, ouvir a palavra. Amém. Amém. Ainda bem que ninguém falou por causa do caldo, né? Quando o Leandro me mandou mensagem, eu e Deus estávamos conversando, né, lá no meu terraço, e eu falei assim: Senhor, a gente sempre fica tentando ver o que está no nosso coração, mas eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor quer comunicar àqueles corações que vão estar ouvindo naquele dia. Mas que principalmente essa mensagem ela reverbere no meu coração. Que comece por mim. E durante essa conversa, Deus me fez lembrar de um panorama das coisas que aconteceram com o ser humano logo assim que veio o pecado e entranhou no nosso ser. E como a nossa relação com Deus foi muito danificada, a nossa relação com as pessoas foi muito danificada, a nossa forma de servir a Deus foi danificada, a nossa forma de ver a Deus foi danificada. E lendo as Escrituras, eu posso dizer uma coisa: nós somos induzidos a pensar que o nosso encontro ele é uma oportunidade religiosa de Deus emprestar o poder dele à realização da nossa vontade. Então nós, com o tempo, fomos induzidos a achar que isso daqui é uma oportunidade para que Deus dê o seu poder para nós realizarmos a nossa vontade. A gente acabou achando que o nosso esforço, que as nossas ideias, que as nossas dedicações fossem de alguma forma convencer a Deus que a nossa ideia é boa, que a nossa dedicação está sendo árdua e que só está faltando Ele abençoar para tudo ficar bem, para tudo ficar certo. As coisas começaram a ser trocadas quando o diabo teve aquela conversa com Eva. E assim a nossa relação com Deus ela mudou. E até hoje, mesmo estando na igreja, nossa concepção de muita coisa ainda tem a imagem daquilo que o diabo falou. Então a gente vem para cá para poder pegar o poder de Deus, para fazer a nossa vontade. Ou seja, a gente quer ser o sim para que Deus dê o amém dele para a gente realizar o que a gente quer. Só que nós não queremos ser o amém do sim que Deus já deu. Até porque, qual seria a diferença então da nossa crença para de outras religiões? Nenhuma. Se eu preciso fazer para que Deus responda e faça segundo o que eu quero, não tem diferença nenhuma com qualquer outra religião. Então a gente vive esse relacionamento com Deus ainda tendo a ideia religiosa, não de um relacionamento. É só a gente lembrar do nosso irmão apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Sabe por quê? Porque
porque os irmãos estão indo lá na igreja para poder pegar do pão, para poder pegar do vinho, aí não sobra para o irmão, porque você só está indo lá para poder tomar, para poder comer Deus, você quer mais. E a gente acaba inconscientemente vivendo e vindo à igreja, fazendo igual a igreja de Corinto. Sendo que a nossa comunhão com os irmãos e com Deus, ela deve expressar a vontade de Deus e não a nossa. Cada um nessa igreja de Corinto está pegando a sua parte como se fosse um direito individual de ter, e não simplesmente como uma responsabilidade coletiva de manifestação. Então nós não devemos nos mover aqui na comunhão pelo direito de alguma coisa, mas pela responsabilidade daquilo que Deus já nos deu. Muitas pessoas ainda estão caindo em muitos vícios, muitos casais ainda caem em muito pecado, porque ela acha que a pessoa é responsável por suprir uma carência dela, e não ela responsável por manifestar a essência de Deus no relacionamento. Então aqui hoje, antes de nós entrarmos na palavra, qual tem sido o nosso jeito de se portar um para com o outro e com Deus? Buscando direito? Porque aí se for, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais direito eu tenho de ser abençoado. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais direito eu tenho sobre a vida dos irmãos aqui. Só que num mundo de direito, onde as pessoas buscam direito, ninguém tem responsabilidade. Porque o nosso argumento já começa sempre culpando o outro. Alguém sempre é responsável pela nossa infelicidade, pela nossa não busca, pelo nosso não aprofundamento. Mas nós nunca somos responsáveis pela vida que nós estamos levando. Então a gente, aqui como família, busca o direito de tomar o que é nosso, vir só para pegar a bênção. Eu quero saber onde está a reunião do poder, meu irmão, porque eu vou lá pegar o poder. Sendo que na comunhão dos irmãos e com Deus, a vontade de Deus é revelada, a responsabilidade é assumida e Deus te dá a autoridade. E até naquilo que você achava que não tinha poder, por ter a comunhão, a revelação e a autoridade, Deus te dá o poder. Só que a gente vem, muitas das vezes, querendo só tomar de Deus, mas nunca sai a resposta do que Ele já deu. A gente vem só comer do que Ele tem. A gente vem só para comer Deus. Literalmente, a gente vem para o que Ele quer dar para a gente, mas é nunca do que a gente tem para oferecer. Vou pedir para que vocês, por gentileza, abram comigo em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Amém? Em Gênesis capítulo 11, está falando da história da Torre de Babel. E assim como no início eu comecei falando sobre como o diabo, ele feriu o coração do ser humano para que ele não saiba se relacionar com Deus, para que ele não saiba se relacionar com as pessoas na plenitude do que Deus espera e daquilo que Ele já disse, porque nós somos o amém do sim de Deus. Então Deus já deu o sim. Amém?
o diabo e o pecado, eles nos feriram na nossa forma de ter unidade como corpo e na nossa unidade com Deus. Feriu também a intenção do nosso coração ao fazer alguma coisa, até para Deus. Feriu o nosso relacionamento com Ele, feriu a nossa confiança e feriu a nossa dependência. E a gente vai ver esses 5 pontos em 2 histórias. Uma delas é a Torre de Babel. A minha versão está um pouquinho diferente só, mas vamos acompanhar e fazer aquela leitura alternada. Amém? Eu sei que os irmãos adoram isso. Então eu leio o versículo ímpar e os irmãos vão ler o versículo par. Amém? Versículo 1. Em todo mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Combinaram um com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam um com os outros. Ih, peraí, gente, tá muito fraco isso aí. Lê de novo todo mundo, versículo 8, por favor. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Senhor, eu sei que o teu filho já orou, mas em concordância com o que ele orou, me coloco aqui diante de ti, meu Pai, para poder falar o que está, meu Pai, no teu coração. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tens feito e ainda irá fazer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos como os seres humanos, unidos em um só pensamento, chegaram a uma conclusão. Bem, sabemos que outrora Deus mandou o dilúvio e arrebentou com todo mundo aqui, não sobrou quase ninguém. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos construir uma torre, mas tão grande, que ela toque aos céus. E para que o nosso nome fique conhecido. Nós vemos aqui que todos eles entraram em comum acordo. Primeiro, lá no versículo 3, eles combinaram um com os outros. Vamos fazer tijolos, vamos cozer eles no fogo, vamos lá, usar pedra, aqui, betume, e depois ainda falaram, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Então eles começaram aquela obra em unidade. Todos num só propósito, falando a mesma língua, num só sentimento, se moveram para poder construir algo. Só que aqui, nós vemos a primeira coisa que o diabo feriu o ser humano. Através da o quê? Da concordância. Eles concordaram em fazer a mesma coisa, se moveram no mesmo propósito,
e buscaram fazer uma edificação enorme. Só que a gente vê que eles concordaram. E no início eu falei que muitas vezes nós tentamos fazer o sim para que Deus seja o nosso amém. Então nós queremos colocar Deus nos nossos planos. Nós queremos colocar Deus nos nossos trabalhos, tanto aqui dentro da igreja como fora. Sendo que nós somos o amém do sim que Deus já deu. Aqui, eles se moveram com um propósito em unidade, não em concordância com o que Deus já tinha falado. Eles quiseram ser um sim e ainda quiseram ser um amém, porque eles queriam tocar o céu. Lembra quando Jesus falou? Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Só que essa ligação existe apenas quando é da vontade do Senhor o que está sendo concordado na terra. Porque se não for, não há ligação do céu com a terra. O que a gente já tira de lição e já consegue observar aqui? Muitas das vezes, nós estamos construindo coisas. Às vezes, na igreja, estamos construindo um trabalho. Mas quem será que falou para a gente que a gente não está tentando ser o sim e fazer com que Deus seja o amém? Quem falou para a gente que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Até porque aqui teve concordância, eles estavam numa só linguagem, estavam num só pensamento e estavam construindo. Então, peraí, se a gente está unido aqui e a gente está fazendo, então, óbvio que Deus está com a gente. Só que não. Porque logo em seguida, a gente vê a real motivação do coração deles. Quando eles falam assim, ó, versículo 4. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. A segunda coisa que Satanás e o pecado modificaram no nosso coração foi a intenção. Às vezes nós estamos em unidade. Às vezes a gente está no mesmo propósito, mas a intenção não provém de Deus. Mas a gente está dentro da igreja. A gente pode estar construindo alguma coisa. As pessoas podem estar vendo a construção sendo edificada. Mas quem falou que a real intenção do nosso coração é que a glória de Deus seja revelada? O fato de haver construção e unidade não quer dizer que Deus aprovou aquela construção. E a atitude aqui deles é o quê? Vamos construir uma torre tão grande que toque ao céu. E qual foi a palavra que o profeta, ao falar de Satanás, ele falou que o diabo falou? Subirei ao céu e assentarei no trono. Toda grande obra, todo grande ajuntamento, por mais que num só pensamento, numa só direção, ela seja para que haja a exaltação do nosso trabalho, para que haja a exaltação do nosso ser, ele está fadado ao fracasso. Essa foi a mesma atitude de Satanás. Eu vou subir aos céus. Sendo que qual foi a atitude do nosso mestre? Nos céus, ele falou o quê? Eu vou descer. Vou me esvaziar de mim mesmo, tornar-me semelhante ao ser humano e ser servo. Então a construção, ela pode estar até bem elaborada,
Às vezes o que a gente está fazendo aqui pode estar lindo. Para os homens pode estar maravilhoso. Mas qual tem sido o intento do nosso coração ao fazer aquilo? Se o nosso coração é ser visto, é subir aos céus, é fazer com que o nosso nome seja glorificado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. O próprio Deus se encarrega de descer e destruir toda a construção. Ele faz questão de descer e espalhar aquela unidade que aparentemente estava construindo algo grandioso, mas que, na verdade, estava construindo algo para a sua própria glória e não para manifestar a glória de Deus. E isso só revela como aqui dentro, muitas vezes nós estamos que nem esse povo. Se a visão certa é descer, eles estavam querendo subir, a gente está igualzinho. A gente vem para a igreja para ter um direito de ir para o céu, para querer ir para o céu. Gente, quem disse que a gente tem que ir para o céu? A gente não tem que ir para lá. Nós já somos de lá. A gente não tem que ir. Sabe para onde quem é do céu tem que querer ir? Para o inferno. Amém? Não? Ué, não? Por quê? Sim. Se você é um cidadão do céu, você tem que querer ir no inferno. A única vez que inferno é mencionado em Apocalipse é para poder falar que Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. E Jesus fala que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Se o inferno não tem saída, para que tem porta? Amém? Inferno, vivem e já estão no inferno todas as pessoas que estão sem Jesus. É para lá que a gente tem que ir. Senão não haveria porta. Aí a gente se reúne para todo mundo querer ir para onde? Para o céu. Quem está no inferno que se lasque. A gente vem só para buscar o direito de conseguir algo. E não assumir a responsabilidade do sim que Deus já deu, para que nós sejamos o amém da manifestação da salvação para aqueles que estão no inferno. A gente se reúne para buscar esse direito, mas a gente nunca se reúne para buscar a vontade do sim dele, manifestar um amém, assumir a responsabilidade e viver uma autoridade com poder. A gente vem para que Deus veja que a gente está vindo, para que a gente ganhe o direito de ir para um lugar, porque eu sou bonzinho, para ele me dar poder, bênção. Fala, Jesus, estou vindo para a tua casa. Se eu estou vindo, Jesus, eu tenho direito, correto? Errado. Num mundo de direito, as pessoas não têm responsabilidade. E é por isso que a gente está buscando Deus só pelo direito de algo. E não vivemos pela responsabilidade que temos aonde a gente está. Eu não sou responsável pelo amor que vocês não me transmitem, mas eu sou responsável pela natureza de Jesus que eu tenho que manifestar, se isso é verdade na minha vida. Então, assim como o povo, a gente está querendo subir.
Sendo que o nosso Deus desceu, tem a chave do inferno, tem a chave da morte, falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e a gente vive ainda, dia após dia, de segunda, terça, quarta, quinta. Ai, meu Deus, será que eu vou para o céu? Caraca, ai, eu vou para o céu, ir para o céu, ir para o céu. Gente, chega disso, né? A gente não tem que querer ir para o céu. Nós já viemos de lá, a gente só vai voltar, a gente não vai para o céu. Vai é no sentido como se a gente nunca estivesse lá. Só que não é isso. Então, assim como esse povo da Torre de Babel, às vezes a gente está construindo uma coisa magnífica, que é para subir aos céus, para que todos vejam a grandiosidade da obra, mas sem o sim de Deus. Mas a gente está fazendo, e Deus deixa. E daí a gente quer só subir para o céu. A gente quer ir para o céu, vamos para o céu, vamos. E que a gente cresça e a gente fique maior ainda. E que as pessoas vejam que o Caio é um homem de Deus. Que porque ele estava lá naquele dia aí, ó. Então que a gente desapareça para que Deus cresça. Se for necessário ter uma casinha em vez de ser uma torre, mas esse ser o sim de Deus, que seja. Se for para você abrir mão do seu direito para viver a responsabilidade de ir no inferno buscar as pessoas que estão ao seu redor, assuma a responsabilidade. Porque a gente só olha para a gente. Aí Deus, meu filho, eu já dei o sim, eu já te perdoei, eu já te justifiquei, eu já te glorifiquei, e você ainda está ali, meu Deus do céu. É a pessoa do teu lado morrendo, aí você, ai Jesus, será que eu vou para o céu? Gente, até quando a gente vai continuar querendo viver e ver os outros morrendo? Até quando a gente vai falar que nós escolhemos morrer para ver os outros vivendo? Jesus em nenhum momento falou que queria ver a gente prostrado aos pés da cruz. Ele falou, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é para estar vazia, não, é para a gente estar lá. Nós devemos estar na cruz. Nós devemos estar crucificados. Nós devemos estar levando a cruz. E não ainda vivendo como meninos, buscando direito. E não assumindo a responsabilidade. O tempo já passou. O tempo é agora. Não tem mais tempo de ficar olhando para trás e, por que isso, por que aquilo. Não, se prostra os joelhos, entrega teu coração e saiba, não tem opção de desviar. Não existe isso na minha vida. Eu sou de Cristo, não importa o que aconteça, eu sou dele, ele é meu. Eu vou voltar para lá. Não tem a opção de, não, esqueça. Viva para ele. A gente ainda vive cheio de condenação. A gente não consegue fluir, porque a gente ainda está buscando nele o direito de ir para o céu. A gente ainda quer ser um sim para que ele dê um amém. Senhor, fui bonzinho, tenho direito de ir para o céu? Tem. Não é assim, gente. Senão ia ser que nem qualquer outra religião. As pessoas ofertam sacrifício e os deuses fazem. Vocês querem chuva? Mas primeiro tem que haver o sacrifício. O nosso foi o único que foi o contrário. Deus se sacrificou antes. Agora falou, amigo, é só ir agora.
E a gente ainda está com aquela ideia. Abram para mim, por gentileza, em Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. A parábola do grande banquete. E diz assim, ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: bem-aventurados aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Olha aqui para mim. Bem-aventurado o que partilha do pão no banquete do reino de Deus. Ou seja, a gente tem que ir para o banquete primeiro para par e não para comer. Amém? Então nós somos bem-aventurados. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado. Vamos prestar atenção, irmãos. O convite foi de quem? Do homem, não foi? Não foi o homem que convidou? E a gente ainda vive e ora como se a gente estivesse convidando Deus. Ah, Deus, vem. Que vem. Ele já está, já é, já aconteceu. Ele que fez o convite. Não é gente que tem que chegar aqui e falar: Senhor, tu és bem-vindo. Não, não é bem-vindo. Nós que somos bem-vindos. O convite é dele, não é nosso. Aí na nossa vida, a gente ainda vive assim. Ah, Senhor, eu te convido para cá. Não, não é isso que a gente tem que fazer, não. Senhor, eu te convido para a minha casa, para o meu relacionamento. Não, é pegar o seu relacionamento e colocar aonde Deus quer. Não é pegar Deus e colocar lá. Amém? Então, na nossa comunhão, a gente tem que pegar a nossa comunhão como irmãos e falar: cara, o que está errado aqui? Vamos colocar onde Deus quer que esteja? E não falar: Senhor, vem para cá, do jeito que a gente já organizou aqui, porque é assim, né? Não. Porque o convite foi feito por Ele. Não é a gente que convida Ele. Aí ele fala, aqui no versículo 17, lá no final: vinde, eis que tudo está preparado. Irmãos, tudo já está preparado. A gente quer ficar inventando roda de quê? A gente só tem que ser o amém do sim que Deus já deu, porque já está preparado. Tudo na nossa vida já está preparado. Por isso que eu afirmo categoricamente, nós como irmãos em Jesus, toda forma de ansiedade é incredulidade. Ah, mas você não conhece a minha situação. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele não deu um palpite. Foi um mandamento. Exato. Ele não palpitou para nós. Mas por que nós ficamos ansiosos? Porque é simples. Porque é a nossa carne prevalecendo sobre o espírito. Sendo que a ansiedade a gente vence através do quê? Da fé. Não é através do meu esforço, do seu esforço. E o que é a fé? A fé é acessar o que já está preparado, mas que eu ainda não vi. E não o direito de adquirir algo que eu não tenho. Amém?
Então a fé é tomar posse de algo que já existe em Deus e não me tornar digno de ter algo que eu não tenho. Isso é fé. A fé, ela não é o exercício do direito religioso, mas é o exercício de uma natureza espiritual. Então, se nossa carne está prevalecendo sobre o espírito, a gente tem que usar os meios que nós temos. A palavra de Deus, a oração, os irmãos, a comunhão, para que a vontade de Deus seja manifesta e nós sejamos na unidade, o quê? O amém do sim que Deus já deu. E não o contrário. Se a gente pular mais um pouquinho, para finalizar, diz assim, lá no versículo 22. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Irmãos, não existe você colocar a sua vida no centro da vontade de Deus e haver escassez. Porque quando estamos no centro da vontade dele, por mais que pareça que não está dando certo, sempre há um lugar. Sempre há lugar. Na nossa mesa, como irmãos, sempre vai haver mais lugar. Aí, o que invade nosso pensamento é o quê? Eu não vou ter filho, porque é o maior gasto. Claro, você quer trazer Deus para os seus planos? Sempre vai faltar. Mas aí você nunca leva a sua vontade para o que Deus quer. E agora, quando a gente leva nossas necessidades para o que Deus quer, quando a gente leva as verdades eternas que Deus falou para o que Ele estabeleceu e não para o que a gente acha, eu vou te falar, ainda vai ter lugar na mesa. Você pode ter 10 filhos. E tomara que alguém aqui tenha. Amém? Ouvi uns amém aí. Então, isso é muito sério para a gente ver como a nossa forma de se relacionar com Deus, nossa forma de se relacionar entre os irmãos, a nossa forma de fazer algo para Deus foi muito contaminada. A gente vem com o direito de ter algo, mas nunca quer assumir a responsabilidade de fazer isso que já existe se materializar através da sua vida. A nossa comunhão sempre tem que haver mais mesa, mais lugar. Se uma pessoa senta na sua mesa e falta alimento, e eu não estou falando só de comida, mas do que provém da tua boca, você tem que pensar se verdadeiramente você segue a Jesus e tem um relacionamento com Ele. Porque não tem como alguém que tem relacionamento com Jesus não ter sempre um lugar a mais na mesa e não ter pão para partilhar. Que nós assumamos a responsabilidade e que a gente não busque simplesmente o direito de ter algo. Que a gente não queira ficar querendo ir para o céu. Eu vou para o céu. Não, gente, vamos lá salvar aqueles que estão lá fora. Mas a gente só olha para o nosso. A gente só olha para a gente. Que as pessoas morram, mas a gente viva. Aí Jesus veio mostrar o contrário. Que eu morra para que outras pessoas vivam. Então, que a gente decida morrer para que outros possam viver. Amém? Vamos ter um momento de oração agora. Nós falamos sobre vários assuntos, né? Vou pedir para que todo mundo fique com a cabeça baixa, por favor.
E, como eu falei, aqui nós somos família. Nós somos irmãos. E se você sente no teu coração o desejo de ajoelhar aqui na frente, de abraçar alguém, de levar